Às vezes ouvimos afirmações que nos deixam perfeitamente estupefactos pela ilógica de quem fala. Ainda não há muito tempo eu viajava de táxi em Lisboa quando o motorista, ao cruzar um grupo de turistas, exclamou: eles deviam ir trabalhar em lugar de estarem aqui a atrapalhar o trânsito. Pensei com os meus botões, mas que diabo, o turismo dá trabalho a tanta gente, aos hotéis, aos restaurantes, aos transportes, incluindo os táxis, claro, às agências de viagens, eu não percebo. Mais ainda, eles deveriam ir trabalhar, mas para onde? É que há alguns momentos antes, passando por um grupo de trabalhadores marroquinos e indianos da Câmara Municipal de Lisboa, ele já tinha dito: e estes gajos vêm para aqui roubar o trabalho de toda a gente. Agora é que eu ainda percebia menos. Então para onde é que os turistas haveriam de ir trabalhar? Perguntei eu, na minha santa inocência. E a resposta foi: para a terra deles. Aí a minha cabeça estava a estourar. É que se eles estavam em Portugal de férias e a visitar o país, isso significava que tinham emprego no país deles e que estavam mesmo a aproveitar as suas economias, visitando o nosso património. Neste caso, eles estavam mesmo até a visitar a sede de Lisboa. E ao mesmo tempo estavam a desenvolver a economia portuguesa através das despesas que lá faziam. Só se, claro, o taxista não concordasse com a existência de férias. Talvez fosse isso. Aliás, esta conversa até me faz lembrar uma outra que tive com alguém da nossa comunidade aqui em Montreal. Desabafava uma senhora: sabe, nós viemos há pouco de Portugal, mas aquilo lá está uma vergonha. Ninguém trabalha. Havia muita coisa que estava fechada. A gente aqui trabalha. E eu perguntei-lhe: e quando é que a senhora lá foi? Fui em finais de julho, aproveitámos as férias dos miúdos. Ao que eu então comentei: pois, mas sabe, é que em Portugal também há férias e os pais também aproveitam as férias escolares das crianças. Eu não sei se ela gostou da resposta. Bom, falemos então de férias. As férias têm uma origem que remonta à Roma antiga. A palavra férias vem da palavra latina ferie, que significava dias de descanso ou celebrações religiosas. Aliás, na época, os romanos tinham mais de 100 feriados dedicados a banquetes e homenagens aos deuses. Com o tempo, o conceito foi evoluindo. Por exemplo, durante a Revolução Industrial, no século XIX, o Reino Unido foi o primeiro país a introduzir férias anuais para trabalhadores, e isto em 1862. Mas só em 1988 surgiram verdadeiramente as férias pagas. Em Portugal, o direito às férias, esse começou a ser regulamentado no início do século XX, mas foi em 1937 que surgiu a primeira legislação que garantiu férias aos trabalhadores. No entanto, o direito universal e generalizado a férias pagas só foi amplamente implementado após 1964, com a Revolução de 25 de Abril. Eu até lhe posso relatar um caso meu. Quando eu comecei a trabalhar como professor em 1972, eu tinha direito a férias, mas não recebia durante esse período. Ou seja, em agosto e setembro, teoricamente eu não comia, segundo o Estado. Bom, no Canadá, as férias remuneradas foram introduzidas ao longo do século XX e atualmente a legislação canadiana garante um mínimo de 2 semanas de férias pagas por ano, mas isso pode, claro, variar de província para província, de empregador para empregador, e também aqui, inicialmente, as férias remuneradas não eram propriamente um direito garantido, mas com o fortalecimento dos sindicatos, a luta por melhores condições de trabalho, as férias começaram, de facto, a ser regulamentadas. Se na primeira fase do capitalismo industrial a ideia era que o trabalhador trabalhasse o máximo de dias do ano e o máximo de horas por dia, cedo se viu que o corpo humano não era uma máquina. Os acidentes de trabalho, a baixa rentabilidade produtiva era uma consequência dessa situação. E assim começou a surgir a ideia do fim de semana e mesmo de férias. Hoje tem-se consciência que as férias são absolutamente essenciais para a recuperação física e mental dos trabalhadores. De resto, inúmeros estudos mostram que períodos de descanso aumentam a produtividade e reduzem o stress, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável. Tem igualmente um elevado impacto social, com efeito,
As férias também têm um papel importante na vida pessoal dos trabalhadores. Vão permitir que eles passem, por exemplo, mais tempo com a família, se dediquem a atividades de lazer, e isso fortalece o equilíbrio entre a chamada vida profissional e a vida pessoal. Embora nem sempre assim aconteça, mas é inegável que há uma estreita ligação entre as férias e a atividade turística. E, já que falámos de turismo, façamos agora um rápido apanhado da história do turismo. Vamos até à Antiguidade Clássica. Olha, desde os tempos antigos, as pessoas viajavam, e pelas mais diversas razões, por causa do comércio, da religião, por motivos de saúde ou de lazer. Por exemplo, os gregos antigos viajavam, sei lá, para assistir aos Jogos Olímpicos. Os egípcios gostavam de ir visitar os templos e os monumentos. No Império Romano, certamente já ouviu falar nas vias romanas, as estradas romanas que facilitavam as viagens para o comércio, mas também para o lazer. De resto, os romanos frequentavam as águas termais, sei lá, como as das termas de Caracalla. Eles eram assíduos a assistir a grandes espetáculos de teatro, aos combates de gladiadores no circo. Bom, mais tarde, na Idade Média, o turismo religioso, esse foi o que ganhou mais destaque, por exemplo, com peregrinações a locais sagrados, por exemplo, a Santiago de Compostela, à Terra Santa, muito particularmente a Jerusalém. E apesar das dificuldades da viagem, a busca espiritual motivava muitos. Nessa altura as estradas eram terríveis. Por seu turno, o mundo muçulmano tinha a peregrinação para Meca, como sabe, um dos 5 pilares do islamismo que obriga todos os crentes a fazerem esta peregrinação ao menos uma vez na vida. Depois, mais tarde, já durante o Renascimento, era frequente os jovens aristocratas europeus irem viajar, às vezes, mesmo há alguns anos, até, por exemplo, à Itália, à França, à Inglaterra, atraídos pela arte, pela cultura, pela história, e durante o século XVI surge o costume de mandar os jovens aristocratas ingleses para fazerem aquilo que eles chamavam o Grand Tour, ao final dos seus estudos. E isto era para completarem, digamos assim, a sua formação. E deste grande tour, desta atividade, é que vai nascer a palavra turismo. Turismo, turista, etc. E neste momento vão começar a aparecer, por exemplo, os primeiros alojamentos com o nome de hotel. Hotel, que em francês designa um palácio numa cidade. Repare, por exemplo, Hôtel de Ville é o edifício ou o palácio em que está sediada a Câmara Municipal, não é verdade? Como as viagens das grandes personalidades, acompanhadas do seu séquito, comitivas cada vez mais numerosas, portanto, tornava-se impossível alojar todos no palácio e então começam a criar-se novas edificações hoteleiras. E é assim que nós vamos chegar à Revolução Industrial. No século XIX, o turismo moderno começou então a formar-se. Os deslocamentos tinham como intuito o lazer. E, claro, com a Revolução Industrial, a burguesia volta a dispor de recursos económicos e passa a ter tempo livre para viajar. Por seu turno, a invenção do caminho de ferro e do navio a vapor vai tornar as viagens muito mais acessíveis. Um grande navegador, Thomas Cook, é considerado o pai do turismo moderno. Ele vai organizar, por exemplo, as primeiras excursões em grupo. E na Inglaterra, a Inglaterra, aliás, torna-se a primeira potência a oferecer passagens de travessias transoceânicas e eles vão dominar o mercado marítimo durante a segunda metade do século XIX, o que vai favorecer as correntes migratórias europeias para a América. Sendo este, portanto, o grande momento dos transportes marítimos, das companhias navais, olha a história do Titanic, não é? Vai, portanto, começar a surgir na Europa o turismo de outras formas, por exemplo, de montanha ou de saúde. É a altura em que se vão construir famosos sanatórios, clínicas privadas, termas. As pessoas iam às termas, muitos destes sítios ainda existem, com pequenos hotéis que guardam um certo charme. Eu estou, por exemplo, a pensar, olha, em Portugal, no Caramulo, na Coria, as termas. Finalmente, nos séculos XX e XXI, com
o surgimento do automóvel, do avião, a globalização, o turismo vai expandir-se rapidamente. Entre 1950 e 1973 vai haver um verdadeiro boom turístico. O turismo internacional cresce a um ritmo superior ao toda a sua história. Este desenvolvimento é uma consequência da nova ordem internacional, da estabilidade social, do desenvolvimento da chamada cultura do ócio no mundo ocidental. A recuperação económica que se viveu no pós-guerra, especialmente em países como na Alemanha ou Japão, vão permitir uma assombrosa elevação dos níveis de renda destes países e fazem surgir uma classe média estável que vai começar a interessar-se por viagens. E é assim que vai surgir aquela ideia de sociedade de bem-estar que, uma vez com as suas necessidades básicas atendidas, passa a buscar novas necessidades. E é assim que vai aparecer, neste momento, a formação educacional, por exemplo, em hotelaria, o interesse por viajar, o conhecer outras culturas. Por outro lado, a nova legislação sobre o trabalho, adotando, por exemplo, a semana inglesa de 5 dias de trabalho, a redução da jornada de 40 horas semanais, o aumento das coberturas sociais, por exemplo, a reforma, o desemprego, a invalidez, vão permitir em grande medida o desenvolvimento, digamos, do turismo e das atividades de ócio. Também estes vão ser os anos em que se vão desenvolver, por exemplo, grandes núcleos urbanos e se vai evidenciar uma certa massificação. E, por outro lado, surge o desejo de evasão, de escapar da rotina das cidades. Ora, tudo isto vai levar à era da standardização dos produtos turísticos. Os grandes operadores turísticos vão começar a lançar no mercado milhões de pacotes turísticos rigorosamente idênticos. E na grande maioria utilizam-se voos charter, que vão tornar o produto mais barato e o vão popularizar. E no princípio dos anos 50 havia 25 milhões de turistas. Ao finalizar este período, em 73, já havia 190 milhões de turistas. Praticamente multiplicado por muitos. Os anos 70 foram de crise. A crise energética, a crise do petróleo, a consequente inflação, vão trazer alguma crise neste setor dos transportes. Porém, na década de 80, a nível de vida vai voltar a elevar-se, o turismo vai converter-se num motor económico mesmo de muitos países. E esta aceleração do desenvolvimento isto devido à melhoria dos transportes, porque vão surgir, sei lá, os melhores aviões da Boeing, da Airbus, os comboios de alta velocidade, os TGV, a consolidação dos novos charters, vai-se observar uma dura competição entre as companhias regulares que são obrigadas a criar as suas próprias filiais de voo charter. E nestes anos vai-se produzir uma internacionalização muito forte das grandes empresas hoteleiras e operadoras. Elas estão sempre a buscar novas formas de utilização do tempo livre, sei lá, por exemplo, é o caso dos parques temáticos, como é o caso, sei lá, da Disneylândia. Há cada vez mais técnicas de marketing, pois o turista tem cada vez mais informação e ganha experiência e vai buscando sempre novos produtos e novos destinos turísticos, o que gera uma forte competição na indústria. Na década de 1990 vai haver grandes acontecimentos, sei lá, a queda do Muro de Berlim, a Guerra do Golfo, a unificação alemã, a Guerra da Bósnia, e tudo isto tem uma certa incidência na história do turismo. Trata-se de uma etapa de amadurecimento do setor que continuou sempre a crescer, mas isto sempre de uma maneira cada vez mais moderada e controlada. E também as políticas a nível supranacional que vão considerar o desenvolvimento turístico como um elemento importante. Estou, por exemplo, a pensar o Tratado de Maastricht, em 1992, que vai permitir o livre tráfego de pessoas e mercadorias, que vai dar a cidadania europeia e, um pouco mais tarde, em 95, a entrada em vigor do Tratado de Schengen e que vai eliminar os controlos de fronteiras, por exemplo, nos países da União Europeia. Portanto, vai haver um
barateamento das viagens por via aérea, através das chamadas companhias de baixo custo, low cost. Há uma grande competição entre as companhias turísticas e isto, para terminar, eu gostava de fazer ainda uma referência a Portugal. A cultura, o sol, as praias, a diversão, a natureza, a história, a gastronomia, bem, tudo isto, como sabe, são os pratos fortes do turismo português, que nestas últimas décadas tem sido um dos mais importantes setores da economia portuguesa. Em 2018, a indústria do turismo contribuiu com mais de 16 mil milhões de euros para a economia, isto é, cerca de 3,7% do PIB, e empregou, nessa altura, mais de 328 mil pessoas. E Portugal está entre os 15 países com maior procura turística em todo o mundo, e mesmo nestes últimos anos Portugal tem alcançado prémios, creio que 6 prémios de grande prestígio internacional, isto no setor do turismo. E de acordo com a Organização Mundial do Turismo, e segundo dados de 2016, Portugal era um dos 20 maiores destinos do mundo. Em 2017, mais de 12 milhões de turistas visitaram Portugal. Curiosamente, é um pouco mais que a população residente no país, como sabe, cerca de 11 milhões. 2 anos mais tarde, em 2019, este número passou já para 27 milhões. E, portanto, o turismo em Portugal, embora seja uma força motriz para a economia, também traz desafios e tem impactos muito negativos que precisam de ser analisados e muito rapidamente. A pressão sobre os recursos naturais, quer dizer, o aumento do turismo pode sempre levar à exploração excessiva dos recursos naturais, a água, a energia, e estou a pensar em regiões populares, sei lá, por exemplo, como no Algarve. O impacto ambiental, sei lá, a construção de infraestruturas turísticas, o aumento do tráfego que pode causar degradação ambiental, a poluição, a destruição de habitats naturais. Estou, por exemplo, a pensar no caso dos hotéis nas falésias do Algarve, e também já se começa a ver isso, por exemplo, nos Açores. O sobreturismo, as cidades, por exemplo, como Lisboa e Porto, um excesso de turistas que vai sobrecarregar os serviços públicos, que aumenta o custo de vida, causa desconforto para quem lá reside, e dá-se um fenómeno de gentrificação, ou seja, as pessoas, dado o custo das casas, são obrigadas a deslocar-se e vão viver para locais em que o custo de vida seja um pouco mais baixo. Além disso, pode levar também à perda de identidade cultural da região, a uma descaracterização cultural. A busca por atender às expectativas dos turistas pode, por exemplo, levar à comercialização excessiva da cultura local, vai diluir as tradições autênticas, e os países e as regiões dependentes do turismo ficam fortemente dependentes do turismo e podem enfrentar grandes dificuldades económicas em períodos em que haja baixa no turismo ou crises. Bem, sobre esta temática muito mais haveria para dizer, mas daqui por uns tempos nós voltaremos a este tema se estiver de acordo. Então até ao próximo Palavra Puxa Palavra e quem sabe talvez depois das suas férias.